Olá, hoje terça-feira, dia 11 de novembro de 2014, no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo agora na parte da manhã. À noite, após o Telefatos, nós temos a reapresentação e desde já você é convidado, é o nosso convidado para participar desta edição. Hoje nós vamos entrevistar, melhor dizendo, o Dr. Alcides Mosconi Neto. Ele é urologista e nós vamos falar a respeito da campanha Novembro Azul. Tudo bom, doutor Alcides? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia a todos em casa. É um prazer estar aqui com você para divulgar a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia de todo o Brasil, que é a campanha Novembro Azul, a prevenção em relação ao câncer de próstata. Bom dia, Hélio. Bom dia, Tiago. Campanha salva vidas, né? Salva vidas. É importante todos nós prevenirmos porque tem uma chance de cura muito alta. Quanto antes, quanto mais antecipadamente fizer o diagnóstico, melhores são as condições. Eu dou bom dia também para o Hélio Scalvi, que passou uns dias aí viajando, passeando, cuidando da mamãe e agora voltou aqui para Poços de Caldas e é claro que a gente puxa para a lida. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutor. Bom dia, você de casa. Um prazer estar de volta aqui, né? E coincidentemente, estando de volta, né, o melhor programa de debates, certamente do interior de Minas Gerais, volta também ao seu horário normal, né? Depois dessa ressaca pré e pós-eleitoral, onde os horários todos foram bagunçados, né? Então a gente volta fidelizando um horário que é um horário já muito conhecido em Poços de Caldas e que as pessoas se preparam para receber a melhor informação, o melhor debate, a melhor papo, né, com relação a jornalismo. Então eu queria parabenizar você mais uma vez pelo programa e feliz em estar de volta podendo colaborar. Se você me permitir, rapidamente, antes de começar, não sei se eu posso... Deixa eu só dar bom dia para o Thiago. Pois não, o Thiago merece. Thiago Quinteiro, bom dia. Bom dia, Fábio Zambrano, ao Elinho, também ao Dr. Alcides. É bom estar aqui novamente para participar aí, dar a nossa contribuição, né, nosso ponto de vista de vez em quando também. Com né? certeza, é importante. Hélio, pode ir. Não, é o seguinte, esse final de semana, a minha turma de geologia, a primeira turma da Unesp, de Geologia de Rio Claro, completou 38 anos de formado. A gente sempre reunia de 5 em 5 anos, né, sempre lá em Rio Claro. Aí ia estar a turma, né, a noite nós recebemos lá o Canudo, em 1976, né, distante em 1976, e nós reunimos de 5 em 5 Cadê anos. você ali, Ellen? Então, olha aí, ó, olha o cabelo, que maravilha, né, rapaz? Só o que eu mais tenho saudade é meu cabelo. Rapaz, parece o Roberto Carlos, cara. Esse é o Júlio de Mesquita Neto, que foi o nosso patrono. Nossa, do Estadão. Né? Então aí a turma recebendo a carteira do CREA, né? Eu tô ali, camisa quadriculada embaixo, ali agachado, o terceiro da esquerda para a direita. Foi uma época maravilhosa, né? Na época dos anos da ditadura, nós brigamos muito, né? Aí já todo mundo com sua devida barriguinha, né? Já... Devida não, indevida, né? Cabelos brancos, né? Todo mundo aí, nós nos reunimos aqui, final de semana, passamos aí, fomos à Cantina do Araújo, fomos em vários locais em Poços de Caldas, todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente em poder estar, né, reunido mais uma vez. Agora nós começamos a reunir de ano em ano, viu, Zambrano? Porque depois de 35 a gente começa a morrer algumas pessoas, então a gente quer fazer todo ano. Então eu agradeço muito aí o seu espaço, mandar um grande abraço a todos que estiveram aqui, vão certamente ver o programa na internet, né? Algum problema teve aí nas fotos, né? Mas tudo bem. A gente fez uma camisa, né, que tem o vulcão de Poços de Caldas lá no centro, bonito. Sabe? Legal, parabéns aí pela realização. Então, já que a gente começou falando do final de semana, eu quero também falar que no final de semana anterior e durante a semana que passou, aconteceu em Caldas a 9ª edição do Festival Água no Terceiro Milênio, que tem o lema Água pela Paz. Esse festival acontece anualmente também naquele município. Nós falamos a respeito disso na semana passada e são realizadas atividades com os jovens, com as crianças, buscando conscientizá-los cada vez mais da importância da água e da preservação desse importante recurso que a natureza nos dispõe, que se a gente não souber realmente lidar com esse recurso adequadamente, é sujeito a termos problemas como esses que enfrentamos atualmente de escassez diante dessa falta de chuvas aí, dessa estiagem. Agora vem melhorando, esperamos que cada vez mais, hoje, por exemplo, o dia amanheceu super nublado, tomara que chova bastante, né, realmente, para que possamos ter aí uma boa recuperação desses mananciais e também de toda a recarga necessária. Então, a equipe de jornalismo esteve presente na 9ª edição do Festival Água no Terceiro Milênio e produziu uma reportagem que nós vamos assistir agora.
Foi na Praça Joaquim Amarante, na cidade de Caldas, que aconteceu a 9ª edição do Festival Água no Terceiro Milênio. Na Casa da Cultura do município, foi possível conferir uma exposição da pintora Olga Landi, que retrata as riquezas naturais da cidade. Além disso, na programação foram realizadas muitas atividades culturais e educativas. Esse ano a gente iniciou mais uma vez com atividade nas escolas, com os professores, alunos. Ontem a gente fez a abertura na Casa da Cultura de Caldas, porque o evento ele une arte e ecologia. Então a gente valorizou também um artista local, a Olga Landi, e que tem temas também que a inspiração vem da natureza. E hoje a gente iniciou o dia plantando árvores. A tarde foi marcada por apresentação cênica e de dança da Academia Equilíbrio de Poços de Caldas. Os participantes mostraram como a ação do homem tem afetado o meio ambiente e também o despertar da população para estas causas. Pensei em criar, num primeiro momento, uma inserção cênica, mostrando o despertar da consciência do ser humano, né? Então, todos que poluem, né, principalmente em função do poder financeiro, o desmatamento, a questão industrial. Então, vindo representado por um homem de terno e as crianças recolhendo esse lixo na esperança de ser uma nova geração com uma nova consciência. Após a apresentação teatral, os participantes do festival se reuniram em uma roda de conversa para discutir questões ambientais, sendo o principal tema a seca na nossa região. Esse festival vem para conscientizar ainda mais as pessoas de que não é brincadeira. Essa coisa da água é uma coisa muito séria. E as nossas atitudes individuais, habituais, cotidianas, têm que passar a fazer parte, a partir de agora, tem que fazer parte dessa união mundial. O que eu vejo da importância é para que não falte mesmo a água, né, para as pessoas perceberem a importância da água na nossa vida, né, que sem ela não conseguiríamos viver de jeito nenhum. A falta de chuva e a intervenção humana causaram a seca no Riacho Novo, que fica em Caldas. O riacho sempre foi dotado de muita água e hoje está praticamente seco. Um alerta especial para essa questão da água para a sobrevivência da humanidade. E o que a gente está sentindo hoje é o reflexo aí exatamente de ações do homem também, junto à natureza, onde a gente tem uma escassez de água em regiões que antes, aqui na região sudeste, pessoas que inclusive hoje vão falar aqui, há muito tempo tem poucos registros de uma estiagem como a gente teve esse ano, né? A preservação das nascentes pode ser a saída para os problemas que temos enfrentado na região. Olha, a recuperação de áreas de nascente é essencial para novamente a gente ter água em abundância, né? Porque tem áreas que eram desertos que foram recuperadas com o plantio de árvores. Inclusive, a absorção da água, a impermeabilização que a gente tem em muitas áreas, ou mesmo a tirada de mata ciliar ou de árvores de nascentes, ela tem um reflexo, com certeza, na quantidade de água que a gente tem hoje disponível para a população. Esse festival foi realizado pela Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, que é uma OCIP, presente em todos os estados do Brasil e também aqui em Minas Gerais, em Caldas. Parabéns à equipe que desenvolveu esse importante trabalho. É importante beber água também para as doenças renais e principalmente para as doenças da próstata, por exemplo, doutor? A água é fundamental para a nossa vida. Para a próstata não tem tanto efeito, mas para doenças renais, principalmente a formação de cálculo renal, uma pessoa que tem o hábito de fazer uma ingesta adequada de água tem uma chance menor de vir a formar cálculos renais. Além de melhorar o intestino, tem outras funções, mas é importante que, como nós vimos na reportagem, nós temos que ter consciência da preservação da água. É importante tomar água e fazer seu uso correto, não desperdiçando, porque senão nós vamos ter falta de água. Ontem nós vimos o governador de São Paulo discutindo com a presidente da República a respeito de novos financiamentos para investimento de água, não só em São Paulo,
como toda região que tem uma seca. Aqui no sul de Minas nós temos também. Então, no Brasil, tem algumas cidades que já decretaram estado de calamidade pública. Então, é importante todos nós termos consciência e fazermos o uso adequado da água. Doutor Alcides, as previsões e os dados apontam que em 2014 nós devemos ter cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Nesse final de semana, como eu disse ali, né, eu recebi os colegas, a gente sempre faz uma enquete, né? O brasileiro prefere morrer do que fazer o toque para fazer a avaliação da próstata? Essa é uma pergunta boa e cada vez mais nós temos visto que os homens têm procurado o urologista. Esse preconceito, esse tabu está cada vez sendo quebrado através de programas como esse que nós podemos divulgar e chegar até você em casa, que é importante fazer o exame preventivo do câncer de próstata, assim como as mulheres têm que fazer prevenção em relação ao câncer de mama, câncer do colo de útero. Então, esse número, em 2014, cerca de 70 mil homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata. O exame preventivo, a prevenção é feita através de 2 exames principais. O exame de sangue, que é colhido, é uma glicoproteína que chama-se PSA, antígeno prostático específico. Não tem valor de PSA que exclua câncer de próstata. Então, a pessoa pode ter o PSA normal e ter tumor, pode ter o PSA alterado e não ter o tumor. Aí que entra o exame físico, que é através do exame de toque retal. Então, a próstata é uma glândula lisa. Quando eu faço esse exame, eu quero encontrar esta característica, uma glândula lisa. Eu não quero evidenciar a presença de algum nódulo ou alguma área suspeita para a presença de tumor. Não é porque o toque retal foi suspeito ou o PSA alterado que a pessoa tenha tumor. Se tiver algum desses 2 itens alterados, PSA e ou toque retal alterado, vai ser feito um novo exame que é uma biópsia de próstata. A biópsia é feita através de um ultrassom transretal e recolhido cerca de 12 fragmentos de materiais prostáticos e levado para um exame anatomopatológico. Após esse resultado, que vai ser confirmado ou descartado a presença de tumor. E esse tumor é classificado em baixo risco, intermediário e alto risco. A chance de cura, quando é diagnosticado no início, gira em torno de 80%. Então, é um número expressivo, alto, que a pessoa que não faz o exame por preconceito ou tabu, está jogando fora 80% a chance de ficar curado. Então, de cada 6 a 7 homens, um de nós vai ter câncer de próstata. O importante é diagnosticar no início. O nome da doença é um nome muito pesado. O câncer é um nome que a pessoa perde o chão quando recebe uma notícia dessa. Então, nós temos que saber que o câncer de próstata tem cura quando for diagnosticado no início. Então, nós não podemos perder a oportunidade de fazer o exame preventivo. A partir de quantos anos? Quem tem história familiar, 40 anos. Quem não tem história familiar, 45 anos. Tiago. Doutor, um caso interessante que eu já presenciei com relação a coisa da próstata, né, foi um professor meu em São Paulo, né, ele deu um exame alterado nele da próstata e o médico na época falou assim, ó, tá alterado, mas vamos esperar aí 1 ano, só que se você conseguir para mim nesse 1 ano, né, tem uma alimentação, né, todo dia você conseguir comer tomate, né, qualquer forma de tomate, mas quente, né, dele quente, acho que para liberar lucopeno, alguma coisa nesse sentido, né, que poderia depois ter aí um diagnóstico diferente. Ele fez isso, todas as refeições dele tinha tomate, né, molho de tomate, essas coisas, e depois conseguiu reverter. Como funciona isso e se realmente esse tomate ajuda nesse sentido? Então, eu volto a dizer... Comprar caixas e caixas de tomate. Pois é, subiu. Acabou de subir o preço do tomate. Inflacionou o tomate. Inflacionou. Ele e a Dilma juntaram no tomate, pronto. Não tem valor de PSA que exclua o câncer de próstata. Ficou preconizado que, fazendo avaliações anuais, não teria risco da pessoa desenvolver um tumor e ele ter um crescimento muito agressivo. Então, tiveram alguns estudos que falavam que nós podemos fazer em relação à prevenção ao câncer de próstata.
tiveram alguns estudos que mostraram que o molho de tomate libera leucopeno, poderia trazer algum benefício para o tumor de próstata. Hoje em dia, alguns trabalhos evoluíram mostrando que não é tanta verdade em relação ao tomate e leucopeno. O que nós temos hoje, sabemos através de pesquisas científicas, o que pode prevenir em relação ao câncer de próstata são duas medidas principais. A pessoa ter um hábito de tomar sol e manter os fluidos do organismo sempre livres. Então, a pessoa ter em média cerca de 20 relações sexuais por mês ou masturbações. Isso colocaria os fluidos prostáticos fora do organismo, tendendo a ter uma chance diminuída de ter o câncer de próstata. Ou seja, reter algo ali naquela região é inadequado. Isso que os estudos estão mostrando. Então, um adulto jovem que tem esse hábito, não é para ninguém ter uma vida promíscua, nada disso. É importante manter... O senhor falou da masturbação, totalmente seguro, né? Isso, é importante manter os fluidos fora do organismo. Tá certo. Agora, o senhor está falando, me associou a alguma coisa assim, praticantes de yoga, por exemplo, que trabalham com aquelas questões relacionadas aos pontos energéticos, chakras, né, que é o nome, tem alguma relação, algum tipo de tratamento, alguma coisa que o senhor já tem ouvido falar? Em benefício da próstata? A próstata, não. Assim, coluna, talvez? Hoje, tem um trabalho japonês clássico que mostrou que os japoneses que saíram do Japão e foram para os Estados Unidos desenvolvem mais câncer de próstata que os japoneses que ficaram no Japão. Esse estudo concluiu que tem um fator ambiental e alimentar envolvido no desenvolvimento do câncer de próstata. Pela comida fast food nos Estados Unidos, sedentarismo, isso tudo ajuda o desenvolvimento do câncer de próstata. Então é importante nós todos termos uma vida saudável, não podemos abdicar de nada, mas temos que ter consciência que o câncer de próstata é uma doença com uma incidência elevada, com uma chance de cura alta quando diagnosticado no início. Ok, vamos fazer um breve intervalo, mas eu quero convidá-la para participar através do nosso telefone, fazendo perguntas para o Dr. Alcides. O número está na sua tela, 3721-6955. 3721-6955. Você liga, faz a sua pergunta, o Dr. Alcides responde. Também você deve participar pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e também envie a sua participação. Hoje nós temos aqui a Companhia do Ceará, que está atentamente nos servindo aqui através das câmeras, das lentes. E então vamos ao breve intervalo e voltaremos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 35-3722-2193. Em todos os lugares do nosso planeta, existem super-heróis que têm um único objetivo: proteger a água. Eles são conhecidos como os Guardiões da Água. Eles combatem o desperdício e estão sempre alertas à economia. Seja também um guardião da água e faça parte deste time. DEMAI e Prefeitura de Poços de Caldas.
O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor, nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas, o telefone aqui da TV Poços, 37216955. Ligue e faça uma pergunta para o doutor Alcides Mosconi, ele é urologista. Estamos falando aqui a respeito da campanha Novembro Azul, a respeito do câncer de próstata, as formas de identificá-lo e as formas de tratá-lo. E são muito grandes as chances, né, na atualidade, desde que o diagnóstico seja feito o quanto antes, seja feito precocemente. Então, eu quero perguntar para o doutor Alcides a respeito da própria campanha Novembro Azul. Eu estava falando até com a Ana Luísa ontem, ela inclusive destacou que é também uma iniciativa da Unimed Poços de Caldas, ao qual o senhor também atende, né, através da Unimed. E o que abrange essa campanha? Por que Novembro Azul? Quando começou? Nos fale um pouco dessa história e do que a campanha faz. Cada vez mais entidades têm participado dessa campanha. Tanto a mídia como instituições de saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Urologia e as suas seccionais. Minas Gerais, Sul de Minas. Então, qual que é o objetivo da campanha? É levar informação, conhecimento a todos os homens, a toda a população, para que nós podemos e façamos a prevenção em relação ao câncer de próstata. Então, é difundir a informação para que todos nós possamos procurar um urologista, um clínico e todo ano isso vai ser cada vez, como teve o mês passado, foi o Outubro Rosa, agora nós temos o Novembro Azul. Então essa campanha vai divulgando e toda a população, tanto masculina quanto feminina, vão conscientizando que é importante fazer prevenções. E é recente, né, a campanha? Ela está cada vez mais sendo divulgada com o passar dos tempos, né? Isso, é uma campanha que já tem em torno de uns 5 anos, cada vez mais várias entidades apoiando, porque sabe da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Principalmente planos de saúde. Quanto antes identificar, mais barato fica o tratamento. Exatamente. Doutor Alcides, a gente falou já sobre prevenção, né? Alguma coisa, outras vezes o senhor esteve aqui, a gente comentou. Eu queria agora criar uma situação. Confirmou-se o câncer de próstata. Quais são as opções? Né? Nós temos uma opção clínica e uma opção cirúrgica. Pela pesquisa que eu fiz, os seus próprios colegas não têm uma unanimidade com relação a essa forma de tratamento. Qual é a opinião do senhor sobre esse assunto? Qual é a coisa mais adequada a se fazer? Quando feito o diagnóstico, tem algumas variáveis que são importantes para definir o tratamento. Quais são essas variáveis? A idade do paciente, se tem ou não alguma comorbidade clínica, hipertenso, diabético, teve AVC, então, definindo isso. Tem condições cirúrgicas, é um câncer de baixo grau, intermediário ou alto grau. Nós temos, tem metástase e não tem metástase. É um tumor localmente avançado ou metastático. Definindo essas variáveis, daí nós vamos definir o tratamento. Tratamento que eu falei em 80% de chance de cura, é através de cirurgia. A cirurgia é uma prostatectomia radical, onde são retiradas a próstata e as vesículas seminais.
Essa cirurgia, então, tira a próstata, vesícula seminal e faz uma reconstrução da uretra com a bexiga. A chance de cura gira em torno de 80%. Outra modalidade de tratamento, radioterapia externa conformacional. Tem uma chance de cura em torno de 70% a 75%. Quando essa pessoa, esse paciente, for evidenciado com tumor fora da próstata, então a cirurgia e a radioterapia já não são eficazes, porque tanto a cirurgia quanto a rádio vai tirar o tumor da próstata, mas não vai conseguir tirar o tumor do osso. Então ele vai para uma terceira modalidade de tratamento, que seria hormonioterapia. Seria uma castração química, bloquear a produção de testosterona. Esse tratamento pode ser feito também através de cirurgia, que seria uma raspagem dos testículos, que seria castração mecânica. Então depende, e muitas vezes a gente coloca o paciente para participar do tratamento. Aqui em Poços nós oferecemos, pela Santa Casa, pela Unimed, a opção de cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Então aqui em Poços nós atendemos pelo CACOM, a região de Poços de Caldas e as regiões vizinhas, que atinge mais de 100 cidades. Então nós somos referências hoje no tratamento e diagnóstico do câncer de próstata, aqui em Poços e região. Doutor, quando o homem começa a expelir sêmen marrom, esperma marrom, que aí deve ser indício, não sei, né, de sangue no esperma, isso também quer dizer que tem alguma coisa, pode ter alguma coisa na próstata nesse sentido ou não? Alterações na coloração, né? Chama hematospermia. Mais de 90% dos casos não tem relação com tumor ou relação com alguma doença mais séria. Quando muda para uma coloração amarelada, esverdeada, é sinal de infecção, provavelmente da próstata ou dos testículos. Então, através de um exame de esperma e um ultrassom, a gente consegue o diagnóstico preciso e o tratamento adequado. Ainda só complementando, doutor, feita a opção pela cirurgia, a grande preocupação, inclusive tem alguns amigos meus que tiveram câncer de próstata, é exatamente a consequência que poderá advir de uma cirurgia, quer dizer, com relação à impotência, à incontinência urinária, enfim, uma série de efeitos colaterais, vamos dizer, provenientes dessa cirurgia. O que o senhor pode falar? Isso hoje em dia é mais seguro? Como é que está a situação? Essa é uma pergunta excelente e é um dos principais motivos, além do toque retal, que os homens deixam de procurar o médico com um certo preconceito e medo em vir a descobrir a doença e passar por uma cirurgia e ficar ou impotente ou incontinente. A incidência de incontinência, perda urinária, a pessoa passou por uma cirurgia e fica perdendo urina, é em torno de 3%, então é uma incidência baixa. A incidência de impotência ou disfunção sexual é uma incidência mais alta, gira em torno de 30%, depende da idade do paciente. Se ele já tiver algum grau de impotência, certamente isso vai ficar impotente no pós-operatório. Então, qual que é o objetivo do urologista durante uma cirurgia de tumor de próstata? É deixar a pessoa curada do tumor com a menor chance de sequelas possíveis. Então, o objetivo principal é deixar a pessoa sem tumor. O esfíncter da uretra, ele passa muito próximo da próstata. E os nervos da ereção, eles passam lateralmente à próstata. Então, essas duas complicações são frequentes acontecerem, em torno de 3% e 30%. O importante é que todos saibam, se ficar com alguma das duas complicações, impotência ou incontinência, hoje em dia há recurso, ou através de medicação oral, quando não funciona. Viagra, no caso? Pode ser o Viagra e os outros. Cialis e tudo mais. Isso para impotência sexual ou medicamentoso para incontinência urinária. E hoje em dia, quando não resolve com tratamento medicamentoso via oral, temos a possibilidade de fazer implantes de prótese peniana e implante de esfíncter artificial.
Então, as duas complicações que a cirurgia pode levar, hoje em dia tem recurso para a pessoa ter uma vida normal. São tranquilamente contornáveis, né? Isso. Agora, o senhor é um dos poucos especialistas no Brasil que trabalham com cirurgias utilizando a tecnologia do Green Light, que é um sistema de laser, né, que abre um tubo dentro da pessoa ali na próstata, liberando toda a função do órgão, né? Nos fale a respeito disso e de como essa cirurgia ela oferece para as pessoas uma pronta recuperação praticamente. No dia seguinte a pessoa já está apta a desenvolver suas atividades normais. A cirurgia é RTU de próstata, ressecção transuretral da próstata. É feito por Green Light, que é o laser, ou através de bisturi elétrico. Essa cirurgia é feita mais comumente para os casos de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, onde há uma compressão da uretra. Sem tumor. Reduz a micção? Sim. No caso, quando a próstata Quando tem a hiperplasia, reduz a micção. A próstata entra na uretra. E fica aquele negócio de ficar pingando no final. Os sintomas, a pessoa começa a ter o jato fraco, acordar várias vezes à noite, começa a ter hesitação para começar a urinar. Depois que termina o jato, goteja no final e a pessoa fica com a sensação de bexiga cheia. Continuar querendo urinar. Então, uma simples viagem daqui para Campinas, que a pessoa fazia normalmente, hoje em dia ela tem que parar 3, 4 vezes para ir no banheiro. Entendi. Então, são sinais de obstrução infravesical, obstrução prostática. Aí entraria a cirurgia a laser. A cirurgia a laser pode ser feita para casos selecionados de tumor de próstata. Então, quando a pessoa é diagnosticada com tumor, o laser não cura essa pessoa. Então, ele vai fazer uma desobstrução apenas da glândula. Podemos associar dependendo qual que é o objetivo do tratamento, qual que é a idade do paciente. Ele tem um tumor de próstata, 80 anos, está com uma sonda na uretra. Então, o laser seria indicado para desobstrução e oferecer um tratamento radioterapia ou hormonioterapia, daí vai depender de cada caso. É muito interessante essa cirurgia, eu cheguei a ver, né, através de um material do Dr. Alcides, e o senhor também recentemente deu uma palestra, proferiu uma aula, né, a respeito da aplicação do Green Light aí para cerca de quase 3 mil médicos no Brasil, né? Foi no Congresso Paulista de Urologia, tinham cerca de 3 mil urologistas, então eu fiquei muito feliz em participar de um congresso de alto nível e cada vez mais no Brasil, no ano passado na França, 80% das cirurgias endoscópicas de próstata foram feitas com essa técnica Green Light. E bem-sucedidas, né? E bem-sucedida com um nível de sucesso alto e de complicação muito baixo. É isso aí. Então, queremos a sua pergunta, mande aí pra gente, o nosso telefone 3721-6955, 3721-6955, pela rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dê um curtir na nossa página e participe também, a sua pergunta muito bem-vinda. Voltaremos já já. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa.
Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Venha economizar no Festival de Tintas da Carneiro Casa e Construção. Pinte por aqui e aproveite as ofertas. Kit acessórios para pintura Atlas, só R$ 20,90. Pistola pintura Loyal, com caneca de nylon, apenas R$ 39,99. Moto compressor Shoes Jet Fácil, com acessórios, por R$ 349,99. Macaco hidráulico Loyal, com maleta, só R$ 89,99. Escada Botafogo 6 degraus, apenas R$ 129,90. Pague suas compras em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após o Telefatos. Hoje estamos entrevistando o Dr. Alcides Mosconi Neto, ele é urologista, falamos até agora a respeito dos tratamentos da próstata, porque estamos dentro da campanha Novembro Azul, promovida aí pelos planos de saúde, também pela Sociedade Brasileira de Urologia, e você deve realmente procurar um médico, um urologista, e buscar saber maiores informações sobre a sua saúde, sobre as suas condições, especificamente nesse mês direcionado aos homens, né? Afinal de contas, é de conhecimento de todos que as mulheres se cuidam mais. E a intenção dessa campanha é exatamente fazer com que os homens também cheguem próximos a esse patamar de cuidado aí que as mulheres têm consigo mesmas, com a sua própria saúde. Então, eu quero falar agora, doutor, a respeito de doenças renais, que são também doenças que causam grande temor nas pessoas, né? Questões relacionadas à pedra nos rins e também as próprias infecções renais, né? Que muitas vezes acabam se tornando doenças crônicas. E de que forma hoje o Brasil avança na tecnologia para a contenção de pacientes renais? Problemas renais um dos principais problemas que acabam limitando a qualidade de vida da pessoa são a formação dos cálculos renais. Tem um fator hereditário envolvido e a baixa ingesta de água. A pessoa que toma pouca água tem uma tendência maior a vir a formar cálculos renais. O grande problema é que a dor de cólica renal é uma dor insuportável. Haja Buscopan, né? Às vezes não resolve só com medicação oral como Buscopan, lisador, anti-inflamatórios. A pessoa tem que acabar indo no hospital tomar injeção na veia para aliviar esses sintomas. Às vezes o sistema é um pouco cruel com essas pessoas. O sistema público de saúde tem certos lugares que não funcionam como uma engrenagem. Então a pessoa vai várias vezes ao pronto-socorro, mas não consegue chegar ao especialista para definir o tratamento. Só fica tomando soro com Buscopan, com essas fazendo substâncias. Sintomáticos, tirando a dor emergencialmente. É verdade. E a pessoa às vezes chega no urologista já com um quadro de exclusão renal ou perda da função do rim, formando as filas daí de transplantes renais. Então, de hemodiálise também. De hemodiálise. Então é uma doença muito triste, porque limita a qualidade de vida da pessoa, impossibilitando muitas vezes vida social, trabalho. A pessoa não consegue, vai ao trabalho, muitas vezes tem uma cólica, acaba indo para o pronto-socorro, enfrenta filas. No pronto-socorro é feito só apenas sintomáticos e encaminhado para o urologista. E nesse caminho, às vezes, a gente, infelizmente, acaba encontrando casos de insuficiência renal por cálculos renais, o que é muito triste. Doutor, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta justamente sobre, relacionando aí o caso da especialidade com o Sistema Único de Saúde. O senhor citou brevemente para a gente percebe uma dificuldade aí, não só pós-causa, mas uma dificuldade
em todo o país com relação a especialista, urologista, né? Demora, muitas vezes as cidades não têm, então demora, né, para a pessoa conseguir uma consulta, tem que ir para outra cidade. E o senhor disse aí que teve num congresso com 3.000 urologistas, né? E o que está faltando? Ou seja, falta médico urologista ou de outras especialidades? Ou falta aí, há uma defasagem no SUS, o SUS não paga bem, né? Não há aí um convite, o médico, lógico, paga caro uma faculdade ou se mantém em uma cidade, a gente sabe que isso é caro, e aí depois ele não quer trabalhar no SUS porque sabe que o retorno é baixo pelo que ele investiu. Como é que funciona isso? Como é que o senhor vê essa falta de especialidades, de especialistas, né, no Sistema Único de Saúde, e não só pensando em urologismo, mas também nas outras? Eu acho que é um problema complexo, não é fácil de se resolver. No Sudeste, na região do Sudeste brasileiro, nós temos um número razoável de urologistas que atende toda a demanda. Aqui em Poços nós atendemos o SUS na Santa Casa, os casos de tumores urológicos, que incluem tumor de rim, bexiga, ureter, próstata, pênis, testículos. No mês passado foram atendidos na Santa Casa 208 pacientes portadores de tumores urológicos e foram feitas 40 cirurgias. Essa é a média que nós temos feito já há alguns anos. Então, o SUS é complexo, a especialidade urológica é uma especialidade que é muito ampla, abrange desde recém-nascido a idosos de ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Aqui em Poços o SUS funciona de uma forma boa, as pessoas conseguem até ter acesso ao especialista. No norte, nordeste do país, essa realidade é outra. Então, além de faltar especialistas, não tem infraestrutura nenhuma para o especialista que vem. Ele formou em Salvador, veio fazer sua residência no estado de São Paulo, ele volta para Salvador. Mas um especialista que vai voltar para o interior da Bahia, ele não vai encontrar hospital para trabalhar, não vai encontrar escola para levar seus filhos para ter uma boa educação. Então é um problema muito complexo do Brasil todo. Claro que na região sudeste a gente tem o privilégio de estarmos aqui, vivemos com melhor qualidade de vida do que norte de Minas, que é uma região um pouco mais desfavorecida. Eu passei para o Hélio, desculpa, Hélio, eu preciso fazer uma pergunta aqui do telespectador, que é o Pedro da Vila Cruz. Ele pergunta se existe muito câncer relacionado ao tipo de trabalho realizado pela pessoa. Bom dia, Pedro. Existe sim. O cigarro é um exemplo clássico. Ele tem uma incidência elevada em tumores pulmonares e tumores urológicos, principalmente de pelve, renal e de bexiga. Isso a população não tem conscientização disso, mas o cigarro eleva em 7 vezes o risco de formação de tumor de pelve, renal e de bexiga. Doutor Alcides, essa pergunta do Pedro me fez lembrar uma coisa aqui. O câncer de próstata é considerado um câncer de terceira idade, né? Ele acomete os homens depois de 60, 65 anos, em sua maioria. E eu tenho um dado interessante, que nos países mais desenvolvidos, o número de casos de câncer de próstata é 6 vezes maior do que nos países em desenvolvimento. Os fatores ambientais aí pesam mais, porque teoricamente esses países mais desenvolvidos teriam mais condições, a condição de vida da pessoa seria melhor. No entanto, o câncer de próstata é muito maior nessas localidades. Pois é, só que tem um detalhe muito importante, que nos países em desenvolvimento tem muito mais gente cozinhando, se alimentando de comida caseira, né? E nos países desenvolvidos, para otimizar tudo, as pessoas se alimentam mais no fast food, que nem ele disse, em restaurantes, né? Vamos ver se o doutor... E utiliza também mais agrotóxico nas lavouras, né? Tem esse fator ambiental e alimentar envolvido, e tem alguns estudos alguns médicos brasileiros, referências em próstata, que falam que se nós homens vivemos 100 anos, todos nós vamos ter câncer de próstata. Em algum momento. Nós sabemos que quanto maior a idade da pessoa que for diagnosticada com câncer de próstata, ele é menos agressivo. Então tem alguns tipos de tumores de próstata de baixo grau,
que são classificados como indolentes. Às vezes não precisa de tratamento nenhum. Hoje em dia, nos Estados Unidos, é muito falado sobre overtreatment, ou um super tratamento. Às vezes tem alguns tipos de tumores que não há necessidade de ser tratado. Então, o mundo inteiro está estudando a respeito de novos, tanto diagnóstico, além do toque retal e do PSA. Esse ano eu tive a oportunidade de ficar um mês em Nova York. Eu fiquei no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um centro de referência mundial em câncer, onde eu vi muitos trabalhos sendo realizados, sendo feitos, através de melhorar tanto a prevenção, o diagnóstico, quanto o tratamento. Nos Estados Unidos, hoje em dia, é muito utilizado para o tratamento a utilização de robô, uma cirurgia robótica para o câncer de próstata. No Brasil, nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e acredito que chegou em Barretos, no Hospital do Câncer em Barretos. Então, são novas tecnologias para diminuir aí a incidência de incontinência e impotência, mantendo o resultado oncológico igual da cirurgia aberta. Para a gente finalizar, o Francisco do Centro pergunta se vai haver algum mutirão de realização de exames da próstata e, se houver, como faz para as pessoas participarem. Bom dia, Francisco. Na Santa Casa nós atendemos os pacientes, tanto casos benignos, isso é pré-agendado, e os casos que já têm diagnóstico de câncer de próstata, lá daí eles entram no CACOM e são tratados com uma certa prioridade, porque nós não podemos esperar muito para o tratamento. Então, eu sugiro que você procure o posto. No posto vai ser feito o exame preventivo de sangue e vai ser encaminhado para o urologista da rede. Chegou mais uma aqui, vamos atender para encerrar. O seguinte, uma pessoa do Jardim Aeroporto diz que faz o exame de próstata todo ano e agora sente umas fisgadas que sobe do testículo esquerdo e vai até o umbigo. Ele quer saber o que pode ser isso. Bom dia. Fica difícil eu precisar para você o que pode ser. Teria que conversar com você um pouco melhor. Às vezes, um exemplo, um cálculo renal em nós homens pode dar dor no testículo, nas mulheres pode dar dor na região da vagina e da vulva. Então, só por essa simples dor no testículo com irradiação para o umbigo fica difícil. Então, eu sugiro você procurar um urologista para fazer o exame, a história clínica e ver se há necessidade de fazer exames complementares e assim chegar no diagnóstico preciso e tratamento adequado. Doutor Alcides, muito grato pela sua colaboração, felicidades, uma boa continuidade no seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, Hélio, Thiago, e espero que eu tenha levado informação a todos vocês que estão em casa. Hélio, Thiago, grato. Na próxima vocês se despedem. Eu também desejo uma boa terça-feira. Até amanhã.